mais uma questãozinha do Enem. Não é obrigatório ser Enem, perdoa, querido. Não é obrigatório dar cartão, o dono da aula, não te esquece. Essa reta final é importante tu fazer aquilo que está te incomodando. Putz, aquela matéria é uma matéria que eu não domino. É essa que tem que se dedicar essa semana. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro, que ele é lerdo, e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando esta marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final deste percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa do corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Gente, que tipo de energia o cara adquiriu? Cinética, né? Vamos ver quanta energia ele adquiriu? Massa do cara, 90. Velocidade que ele atingiu, 12 ao quadrado, sobre 2. 12 vezes 12, 144, dividido por 2, 72. 72 vezes 9, 648. Com o zero, 6.480 joules. Energia cinética que ele adquiriu, aproximadamente 6,5 vezes 10 na 3 joules. Se ele não tinha energia cinética e adquiriu essa energia cinética, é porque foi realizado um trabalho. Um trabalho de quanto? Aquele valor, certo? Ou seja, né, trabalho é igual a variação da energia cinética. Não que fosse obrigatório usar o teorema, poderia só usar o bom senso, né? Então, a energia cinética que ele adquiriu foi o trabalho. 6,5 vezes 10 na 3. Lembra, né? Trabalho e energia são sinônimos. Letra B. Essa é uma das questões que eu diria que não seria, né, não daria para errar, para continuar, de repente, competindo dentro da física. Claro, né, de repente não foi bem física e rebentou nas outras matérias, mas na física essa questão era uma das que, né, dava para acertar com mais tranquilidade. Qual é o perigo? O perigo seria, de repente, tu querer fazer através da fórmula do trabalho, né? Geralmente é isso que a galera faz. Falou em trabalho, corre para a fórmula do trabalho. Só que na hora de calcular a força, tu ia ter que aplicar a segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração. E para calcular a aceleração, teria que fazer ΔV sobre ΔT. Só que essa fórmula ela só é honesta se a aceleração for constante, né? Essa fórmula só é honesta se a força for constante. Se tu calcula na marra dessa maneira, tu vai obter um trabalho bem inferior ao verdadeiro. Se tu calculasse a energia cinética, tu perceberia, não pode, aquele primeiro cálculo que eu fiz não justifica ele ter adquirido aquela energia cinética. Então tinha que ser pela energia cinética mesmo. Boa pedida, amigo, obrigado, hein? Fica à vontade, galera. Olha só, outra questãozinha interessante, que eu colocaria dentro das 5... Não sei se das 5 mais elaboradas ou dentro das médias, porque depende da maneira como é que o aluno encara a questão, né? Olha só que bonitinha essa aqui, ó, caderno rosa, página 24, a questão aqui é a 70. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Esta característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incide 1. Reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase 2, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. Pô, esse cara aqui é gente fina, tu vê, ele está te explicando o que tem que fazer. Deixa eu fazer o desenho para a galera poder me acompanhar aqui no raciocínio. Camada de óleo, camada de água e camada de ar. Ele fez o desenho dizendo que a luz veio do ar e atingiu a superfície de óleo e sofreu reflexão com inversão de fase. Ou seja,
uma crista, saiu daqui um vale, né? Se aqui chegar um vale, vai sair daqui uma crista, inverteu a fase. Se o aluno não domina o que é inversão de fase, o próprio enunciado falou, foi uma mudança de meio, comprimento de onda. Só que ele mostra que teve um raio que refratou, se aproximando da normal, entrando na camada de óleo. Esse raio refratado 3 sofreu reflexão sem inversão de fase agora. E depois refratou. Então ele falou que de 1 para 2 inverteu a fase. A parte refratada do feixe 3 incide na interface óleo-água e sofre reflexão, sem inversão de fase. Então de 3 para 4 a fase não inverteu. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Ele falou que a espessura da película era E. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película de óleo. Esse cara mais esse cara, esses dois caras somados, dá o dobro da espessura da película, né? Se eu faço esse caminho 3, mais esse caminho 4, eu andei quanto? Eu andei 2 vezes a espessura da película de óleo. Interferência construtiva, né? Ele falou que aquela luz que vai para o olho do sujeito, ele até desenhou um olho do sujeito aqui, ó. Isso aqui é um olho. Ele diz que essa luz que chega no olho do sujeito, a 2 e a 5, tem que sofrer interferência construtiva. Só que quando a luz foi de 1 para 2, sofreu inversão de, que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. O próprio enunciado disse que de 1 para 2 a onda sofreu uma mudança de meio comprimento de onda. Quando a luz refratada for pelo caminho 3 e 4, quanto que tem que mudar quanto que essa onda tem que se deslocar em 3 e 4 para estar em fase com a onda 2? Já que de 1 para 2 houve uma mudança de meio comprimento de onda. Quando houve uma mudança de meio comprimento de onda, se uma estava em crista, virou um vale, não é isso? A outra onda que fez um percurso diferente vai ter que fazer que mudança para poder voltar a estar em fase? Se uma mudou meio comprimento de onda, a outra também tem que mudar meio comprimento de onda para voltar a ficar em fase. Só que essa ida e esta volta, ao todo, tem um valor que é 2 vezes a espessura, né? E esse caminho todo tem que dar quanto? Lambda sobre 2. Assim, quando a luz refratada percorrer esse caminho, ela vai sofrer a mesma mudança de fase da luz que refletiu. Está multiplicando, passa dividindo a espessura da lâmina de óleo, é lambda sobre 4. Se a luz anda lambda sobre 4 mais lambda sobre 4, no final ela sofreu uma mudança de lambda sobre 2, a mesma mudança que a luz sofreu ao refletir. Portanto, nesse caso, 2 e 5 estarão em fase, sofrendo interferência construtiva, que é o que o enunciado me pediu. Show de bola. Nesse caso, letra A, para esse tipo de prova. Então, o aluno tem que estar bem ligado no enunciado. O enunciado dava as dicas. Explicava que de 1 para 2 mudava em lambda sobre 2. O aluno tinha que perceber que em 3 e 4 também tinha que haver a mesma mudança, lambda sobre 2. Igualar isso a 2 vezes Z, porque o enunciado falava que 3 e 4 tinha o dobro da espessura da lâmina. Bonita questão, é uma daquelas 5 que eu acho que o aluno, né, tem uma margenzinha para errar. Das 15, essa é uma das delicadas, uma das perigosas. Muito boa pedida, hein? 4 questões já foram, vamos que vamos. Tem mais uma aí? Das que a gente fez até agora, uma que eu diria que está dentro das mais tranquilas é essa aqui, ó.
As outras daria para a gente ficar bem seguro. Essa questão que eu vou fazer agora do estilingue duro, do estilingue mole, essa sim, cara, eu acho que a galera que usou o bom senso, dificilmente o cara acertou, né? Se o cara não usar a física mesmo, ele vai acabar achando que o estilingue mais duro, de repente, ele vai lançar a pedra mais longe, né? Mas isso é só o teu coração, não é a física. A física, ela fala o contrário. Vou te provar. Galera, olha só. Essa questão não era obrigatório fazer através de cálculo. A gente vai fazer o cálculo para provar. Mas pensa comigo. Tu aceitas que a distância que o estilingue vai arremessar a pedra tem a ver com a energia elástica acumulada no elástico? Como é que se calcula a energia potencial elástica? K, x ao quadrado, sobre 2. O estilingue mais duro tinha o K que era o dobro, né? Então o K dobrou. Se o x fosse o mesmo, seria o dobro de energia. Porém, se tu pensa na lei de Hooke, F igual a K vezes x, para a mesma força, se o K é o dobro, o que acontece com o x? F igual a K vezes x. X é igual a F sobre K, né? Se o número de baixo é o dobro, o que acontece com o resultado? Cai pela... Então tu vê o elástico mais duro tinha o dobro do K, mas era deformado pela metade. E na fórmula de energia é kx ao quadrado sobre 2. O K é o dobro, mas o x é a metade. A metade elevado ao quadrado é dividir por 4, né? Multiplicar por 2 e dividir por 4 é dividir por 2. O elástico duro vai gerar metade do deslocamento do elástico mole. Então dividir deslocamento duro pelo mole vai dar 1 sobre 2. Certo? Isso para te mostrar que dá de fazer mentalmente se o cara tiver, né, em dia. Mas vamos provar matematicamente o que eu estou dizendo. Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos, um com a borracha dura e outro com a borracha mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal para as mesmas condições de arremesso, quando submetido à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica Kd do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica Km do estilingue mais mole. K do duro é o dobro do K do mole. Pronto. A razão entre os alcances do estilingue duro e do mole é... Se nós fôssemos fazer toda a forma bonita, tal, do alcance, ia dar um inferno. Eu primeiro só gostaria que a galera percebesse que a razão entre os alcances está relacionada com a razão entre as energias potenciais elásticas acumuladas no duro e no mole. O que é divisão de fração? É a primeira vezes o inverso a segunda. K duro, x duro ao quadrado sobre 2 é igual K mole, x mole ao quadrado. Corta 2 com 2. O K do duro é o dobro do K do mole. 2K mole vezes x duro ao quadrado sobre K mole vezes. F é igual a K vezes x. Como é que calcula a deformação? F sobre K. Se eu fosse calcular o K do duro, seria a força que o menino tem, dividido pelo K do duro. Se eu fosse calcular a deformação do mole, seria a força que o menino tem, dividido pelo K do mole. Como o K do mole, como o K do duro é o dobro do K do mole, o X duro fica F sobre 2K mole. Olhando para o X duro e para o X mole, o que eu posso concluir? Tem um 2 ali embaixo, não tem? Ou seja, o X mole é o dobro do X duro. Aceitável? Se eu multiplico esse por 2, dá igual a esse, né? Quer dizer que no lugar do X mole ao quadrado, eu posso colocar 2x duro ao quadrado. 2k mole x duro ao quadrado dividido por 2 vezes 2? 4k mole x duro ao quadrado. Simplificando 2 quartos, 1 meio. Aquilo que eu tinha conseguido para você aí de cabeça. Muito mais gostoso, inclusive, né?
kx ao quadrado sobre 2. O k dobrou, mas o x é a metade. Metade ao quadrado, divide por 4. Multiplica por 2, divide por 4, divide por 2. Professor, eu não entendo como é que um babaca então criou um estilingue duro. Simples, meu querido. A pessoa foi ficando forte e foi conseguindo estirar cada vez mais o estilingue. Chega um dia que o estilingue mole e arrebenta. Ah, vou comprar o meu estilingue duro. Chegou o dia. Antes de tu arrebentar o estilingue mole, não vale a pena comprar o estilingue duro. Certo? Quando a tua capacidade de força excede o estilingue mole, tu compra o estilingue duro. Certo? Eu tenho péssimas lembranças de estilingue. Uma vez eu perdi a unha do dedão. Errei. Meu Deus, que dor. Até hoje dói um pouquinho. Meus queridos, boa questão. Essa é uma das questões que está dentro daquelas 5, eu diria, né? Acho que fizemos as 5 mais perigosas. Talvez esteja faltando uma ainda. Ótima pedida. Essa comparação aqui, tu diz, que me fez concluir que a deformação do elástico mole é o dobro do duro, né? Certo. Olha só o que eu vou fazer para te provar isso. X duro é 1 sobre 2 que multiplica F sobre K mole. F sobre K é a deformação justamente do estilingue mole. Ó. F sobre K mole é o X, é a deformação do estilingue mole. Então eu posso substituir, né, aqui, ó, X mole. Está dividindo, passou? Multiplicando. Provei matematicamente que a deformação do mole é o dobro da do duro. Certo? Muito bem. Lei de Hooke e energia potencial elástica. Questão bonitinha também. Essa questão é aquela que eu sempre falo, né? Se usar o coração, cara, todo mundo diria que o estilingue mais duro, né, vai jogar mais longe. Mas não era bem assim, tinha que fazer a continha. Acho que fizemos as mais difíceis, fiquem à vontade, é só pedir. Estou à disposição.